Agradecendo Vossa Excelência, senador Raupp, quero também dizer o quanto é importante falarmos dos nossos municípios. Eu que recentemente estive rodando quase que todos os municípios do estado do Amazonas, acompanhando o senador Eduardo Braga, sei quanto as pessoas, sobretudo aquelas da nossa região que vivem mais distantes, nos municípios mais longínquos, nos pedem que citemos os seus municípios, a sua luta, falemos das suas necessidades aqui. Porque é muito importante, senador Waldir Raupp, ver como que as pessoas que vivam nas localidades mais longínquas desse país acompanham o trabalho do Senado Federal. Eu fiquei impressionada, senador Waldir Raupp, o quanto pessoas que vivem no interior, eu aqui poderia citar todos os nossos 61 municípios, para além da capital Manaus, citar São Gabriel da Cachoeira, citar Fonte Boa, Apuí, Pauini, Boca do Acre, enfim, Parintins, Urucurituba, Irunepé, Humaitá, próximo ao seu estado de Rondônia, enfim, todos os municípios de Itamaraty, São Paulo de Olivença, Alvarães, Benjamin Constant, Tabatinga, como as pessoas acompanham o trabalho do Parlamento brasileiro. E isso é muito importante, porque eu não vejo como uma forma melhor das pessoas poderem averiguar o trabalho que estão desempenhando, que estão desenvolvendo os seus parlamentares, aquelas e aqueles que a população elegeu, que não acompanhando diariamente as sessões do Congresso Nacional, vendo a posição de cada um, de cada uma, durante as votações, a aprovação de leis importantes, muitas vezes positivas para a nação e, infelizmente, outras vezes negativas. Mas, falando nisso, senhor presidente, quero dizer que no último domingo a população do meu estado voltou às urnas num processo eleitoral, numa eleição suplementar, fora de hora por conta da cassação do governador do estado do Amazonas por problemas de compra de votos no último processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu por uma nova eleição. Então, desde já, eu quero deixar claro e repetir mais uma vez o que tenho dito aqui. O Amazonas deveria servir de exemplo para o Brasil. Toda vez que nos encontramos, senador Paim, num impasse político, numa crise institucional, como a que vivemos no Brasil, desde que decidiram tirar uma presidente da República, utilizando o instituto do impeachment, enquanto na realidade não poderia ter sido utilizado esse instituto, porque nenhum crime a presidenta Dilma cometeu. Mas, enfim, desde aquela época nós estamos dizendo, já que o Brasil vive um impasse político, já que a presidenta Dilma não conta com o apoio da maioria parlamentar, por que não fazermos uma eleição direta no Brasil? E eu continuo a dizer a mesma coisa, por que não o povo brasileiro ser chamado às urnas para eleger o seu governante? E a partir desta decisão democrática, o governante com legitimidade poder fazer as reformas exigidas pela nação brasileira, que certamente não são essas reformas, não é a reforma trabalhista, não foi a emenda constitucional aprovada ano passado, senador Paim, a emenda que determinou um teto dos gastos públicos, assim como não é a reforma previdenciária as prioridades do nosso país, lamentavelmente. Então, dizer que é necessário e há tempo ainda que chamemos, que convoquemos, que se organize no Brasil um processo de eleições diretas. E falando do meu estado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero dizer que meu partido apoia desde a primeira hora, no primeiro turno, a candidatura de Eduardo Braga. E muita gente não questionava, mas Eduardo Braga de PMDB, e dizíamos o seguinte, como dizemos com muita força e muita convicção, que o compromisso que temos com Eduardo Braga, senador e candidato a governador do estado do Amazonas, são compromissos políticos, no sentido de garantir a defesa dos direitos dos trabalhadores. E o senador Eduardo Braga aqui, senador Paim, como nós, tem se colocado contrário, votou contra a reforma trabalhista. Apresentou voto em separado, belíssimo. Apresentou, exatamente, senador Paim, um voto separado. Com apoio de todos nós. E tem declarado a sua posição contrária à reforma previdenciária. Então, é preciso que os acordos sejam feitos no âmbito da política. E feitas as eleições realizadas no primeiro turno, temos duas candidaturas que disputarão no segundo turno. A primeira candidatura de Amazonino Mendes, que o Brasil inteiro
inteiro conhece, não apenas o meu estado. O Brasil inteiro conhece e sabe quem é Amazonino Mendes. Sabe do papel que Amazonino Mendes, por exemplo, desempenhou quando se discutiu e votou e aprovou, infelizmente, a emenda constitucional da reeleição, porque ele era manchete de todos os jornais do Brasil, que foi uma pessoa que coordenou um trabalho intitulado e divulgado de compra de voto dos parlamentares para aprovar a emenda da reeleição. Pois bem, com o apoio do PSDB, com o apoio do PFL, hoje chamado de Democratas, com o apoio do PSD e tantos outros partidos, infelizmente, partidos responsáveis pelo andamento e pela consolidação do golpe no Brasil, ou seja, responsável pelo andamento dessas reformas retrógradas que só tiram direito dos trabalhadores, ele chega com a maior votação para disputar o segundo turno. Em segundo colocado, Eduardo Braga, do PMDB, em coligação com o PR, cujo candidato a vice é Marcelo Ramos, um jovem que já foi vereador na cidade de Manaus, deputado estadual, meu partido, PCdoB e outras. Mas eu quero aqui destacar, senhor presidente, que a candidatura de José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores, de seu partido, senador Paim, foi uma candidatura que teve um papel significativo, foi o segundo mais votado na cidade de Manaus, sem nenhuma estrutura, sem absolutamente nada. Recebeu a segunda votação na cidade de Manaus, a candidatura de José Ricardo. Então, eu tenho entendimento que nesse segundo turno é preciso que todas as forças progressistas, todos nós que lutamos contra essa reforma, estejamos unidos em torno de um palanque para derrotar o retrocesso, para derrotar o atraso. E repito, senador Paim, o retrocesso, o atraso hoje é defender a privatização do Brasil, a venda da Amazônia, é defender a retirada dos direitos dos trabalhadores. Por isso é que entendemos que é a hora de marcharmos todos em torno da candidatura de Eduardo Braga. E espero que tenhamos um segundo turno marcado pela discussão de projetos, pela discussão de ideias e não pelo jogo baixo, pelo jogo sujo da política, que infelizmente marca e tanto tem marcado a política no Brasil, mas sobretudo no estado do Amazonas. E para concluir, senhor presidente, eu não poderia deixar a tribuna sem antes levantar, senador Paim, este cartaz. Vossa Excelência já sabe do que se trata. Hoje é o 26º dia, são 26 dias que se passaram desde o dia em que se promulgou a emenda, o projeto de lei que estabeleceu a reforma trabalhista. 26 dias, hoje completam, que o presidente Michel Temer fez um acordo com sua base aliada no Senado Federal que assinaria uma medida provisória reformulando uma série de pontos extremamente negativos da reforma trabalhista, como pontos como aquele que obriga mulher gestante e lactante a trabalhar em lugares insalubres, pontos como aqueles que prevê o trabalho, o profissional autônomo e dá a esse profissional a mesma condição do empregado, sem que, contanto, tenha este o direito a 13º, a férias, sequer ao descanso semanal remunerado. Então, hoje são 26 dias já que completam-se sem que a medida provisória para rever a reforma trabalhista seja assinada. E aí há uma matéria num dos jornais de circulação nacional, senador Paim, com um dos relatores da matéria aqui, que é o senador Ricardo Ferraz, que ele diz na matéria que aguarda que, quem sabe, ainda esse mês, Michel Temer possa editar a medida provisória modificando a reforma trabalhista. Eu quero, desde já, como Vossa Excelência tem feito diariamente, senador Paim, conclamar a população brasileira para que retomemos esse debate, para que acompanhe esse debate, porque o que estão fazendo contra os trabalhadores é algo inominável, é um retrocesso que está sendo promovido, que remete o Brasil na era
pré-Getúlio Vargas, ou seja, onde nem carteira de trabalho existia, onde trabalhador nenhum não tinha qualquer direito, só que agora isso volta com a carapuça da tal modernidade, porque o moderno para ele, senador Paim, é não haver mais empregado, não há mais trabalhador empregado, o que há são trabalhadores prestadores de serviço, não entre empregado e patrão, e sim aquele que contrata serviços prestados. E quem presta serviço, quem não é empregado, repito, não tem direito nenhum, não tem sequer uma carteira de trabalho assinada porque é autônomo, é responsável por si próprio. Então, 26 dias, não quero voltar amanhã, senador Paim, com outro cartaz um pouquinho maior do que esse, apontando para o 27º dia, porque nós, com muita ansiedade, esperamos a edição dessa medida provisória. Muito obrigada, senhor presidente.